obrigado. Tua palavra. Mas como eu prometi a vocês, a gente iniciou agora no mês de setembro uma série nova, onde a gente está falando sobre a aliança de sangue, tá bom? E a gente vai tratar no mês todo, porque o tema ele é muito amplo, vasto, profundo, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, temos a sabedoria, e a gente vai entender perfeitamente o que é ter aliança de sangue, tá bom? O que é a aliança de sangue. Então, eu quero ler com vocês um texto que está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, e que diz assim, Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu espírito de sabedoria, de iluminação, trazendo clareza aos nossos corações, trazendo um ensino cristalino, para que a gente relembre, para que a gente seja aquecido nos nossos corações, mas principalmente coloquemos em práticas nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus oramos, amém. Eu comecei na quinta-feira, na terça-feira eu falei para os irmãos, nós começamos um novo modelo no ajuntamento de oração. A gente não vai ter, a gente já não tinha, né? A gente tirou algumas partes da liturgia, não temos mais o louvor, não temos. Eu também tirei os avisos, nós não vamos ter mais avisos no culto de oração de terça-feira, no ajuntamento de oração. Também não vai ter palavra, e não vai ter nada. Sobrou alguma coisa? Sobrou, a gente só vai orar. A gente vai começar exatamente às 8 horas, nós vamos orar até às 9 horas. Vai ser uma palavra muito curta, uma inspiração, talvez um texto, e a gente vai orar 1 hora. Quando for 9 horas, a gente termina o culto de oração. Eu sei que ao começo da semana, algumas pessoas, elas falam para mim, né? Pastor, estamos trabalhando, tá? Nós estamos ainda, alguns estão voltando para casa, não tem tempo, a gente compreende tudo isso. Mas se você puder fazer um esforço, vai ser bênção a gente estar junto, porque quando a gente se reúne para orar, Deus pode fazer grandes e maravilhosas coisas, não só no coletivo, mas no individual, na sua família também. Eu queria incentivar você também para fazer um esforço, porque orar é importante demais. Orar pode mudar um destino, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode interromper problemas, não é? A gente precisa ter uma consciência muito grande sobre orar. O pastor não quer fazer volume, mas eu queria que você tivesse essa consciência da gente estar orando, tá bom, meus queridos? Glória a Deus. Na quinta-feira, portanto, eu comecei falando sobre aliança, falamos algumas coisas muito interessantes. A gente vai disponibilizar o audiolivro para quem quiser, o audiolivro para ouvir no seu carro. Está no YouTube, é fácil de você ouvir. O livro de Aliança de Sangue de E.W. Kenyon. Você pode ouvi-lo, vai ser uma bênção, ele é tremendo, é um assunto muito importante. Eu costumo dizer que pouquíssimas igrejas sabem tratar esse assunto como verbo da vida. Pouquíssimas igrejas sabem tratar. Quando você entender bastante sobre a aliança de sangue, você entende sobre justificação, você entende porque a gente não é mais pecador. A Bíblia não nos chama mais de pecadores, a Bíblia nos chama de justificados. Nós temos uma aliança de sangue. O pecado Jesus levou na cruz do Calvário. Você compreende isso? Tem muita gente que não compreende isso. Esse assunto é uma base até para a sua fé, para que você fique firme na sua fé. Algumas pessoas não entendem como a gente tem uma fé tão forte. Nesse vídeo do Be Brave, a Marisete fala algo interessante, que as pessoas têm que ter consciência da autoridade que tem. A maioria dos crentes não tem consciência da autoridade que tem. E a gente tem que ter, a gente tem que chamar a existência, tem que declarar coisas, ligar e desligar coisas, sabendo que Deus nos deu essa autoridade. Amém? Então você precisa aprender sobre a aliança, você precisa aprender, eu fico à sua disposição.
mas eu quero muito que você ouça o livro. Podemos comprar alguns livros, né, também, né? Tem ali alguns? Encerrou, né? Tinha uns 3 aí, já foi. Mas a gente pode comprar para você se aculturar, mas você precisa aprender sobre isso, tá bom? Então, na quinta-feira, nós começamos a falar um pouco sobre a aliança de sangue. No livro de W. Kenyon, ele fala exatamente sobre, nos primeiros capítulos, de algumas alianças que alguns missionários, né? Os missionários, você vai ouvir falar de Stanley e de David Livingstone, ingleses que estiveram na África Equatorial pregando o Evangelho de Cristo, mas eles encontraram naqueles povos uma similaridade, porque eles já praticavam alguns rituais interessantes, por assim dizer, de aliança de sangue. Algumas pessoas das tribos, quando eles queriam fazer uma aliança entre os exércitos ou entre as pessoas, eles faziam o que a gente chama de cortar a aliança de sangue. Eles literalmente cortavam seus pulsos, uma pequena incisão no pulso de cada parte que seria aliançada, pingavam esse sangue num copo com vinho, o sangue de um de outro, e misturava e cada um bebia um pouco. Parece ser algo nojento, mas era a forma que se fazia. Depois eles, com as feridas abertas, eles esfregavam as feridas, como que trocando o sangue, dizendo assim, né? Nós temos agora uma aliança de vida, temos uma irmandade, um pacto que eles consideravam inclusive inquebrável. Quando se fazia algum tipo dessas alianças, era uma aliança inquebrável, não poderia quebrar, sob pena de morte, para você ter uma ideia. Então, quando os missionários se depararam com aquelas cenas, eles ficaram talvez assustados no começo, mas depois de um tempo eles começaram a ver. Se a gente tivesse aproveitado, David Livingstone ele fala isso, se a gente tivesse aproveitado melhor essa peculiaridade daqueles povos, a gente teria explicado até melhor o que é a aliança que Deus estabeleceu com a humanidade através de Jesus Cristo. Eles dizem, inclusive, que o Evangelho ele teria um poder maior, ele poderia ter tido uma expansão muito maior, mas num primeiro momento eles estranharam aqueles rituais. É bem interessante você ler, você vai ver, você vai perceber essas peculiaridades logo no começo. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a aliança que eles fizeram na África. Para você ter uma ideia, Stanley, ele compreendeu o significado dessa aliança justamente quando ele entrou com uma tribo grande, uma poderosa tribo da África Equatorial. Ele entrou em contato, né? Havia um intérprete, claro, né? Precisa de um intérprete para que se compreendessem as línguas, mas o intérprete disse que era necessário, você precisa, para você ter um contato com esse povo, para você ter acesso com esse povo, você precisa fazer alguma coisa. Eles são ressabiados, né? Eles não vão abrir o coração para você, você precisa estabelecer uma aliança com eles. É interessante, os missionários, inclusive a gente falou isso aqui na quinta-feira, né? Os missionários, quando são bem ensinados, por exemplo, na escola de missões do Verbo da Vida, são bem ensinados no sentido de que eles precisam se adaptar à cultura dos povos. Não propriamente querer levar a nossa cultura para eles. Porque quando você chega e fala assim, não, você vai ter que aprender a minha cultura, as pessoas ficam ressabiadas e fecham o seu coração. Mas quando você entende que você precisa conhecer a cultura deles e, na medida do possível, fazer e praticar o que eles fazem, isso abre uma porta maravilhosa, não é assim? Abre uma porta e você consegue entrar também com o Evangelho. É assim conosco. Se uma pessoa vem falar com você, se ela precisa de algo, ela nem te conhece, né? Você vai falar assim, a pessoa nem me conhece. O que ela está querendo algo comigo? Mas se ela estabelece uma aliança ela pode ser chamada também de uma ponte. Quando você estabelece uma ponte, uma amizade, uma abertura, a pessoa abre o coração para receber outros assuntos, não é verdade? Então, o intérprete insistiu com Stanley que era necessário estabelecer uma aliança. Então, só que eles tinham até
criou-se até uma animosidade, um clima de rivalidade entre Stanley e o chefe da tribo, para você ter uma ideia, tá certo? Então o intérprete, ele insiste com o missionário, ele diz assim, ó, você precisa cortar a aliança com o chefe da tribo, porque aí você vai ter um acesso, você vai conseguir. Então Stanley fala assim, tá bom, me fala quais são os termos desta aliança, não é? Aí então ele diz assim, o intérprete diz assim para ele, ó, tudo que o chefe tem será teu quando você precisar. Mas também tudo que você tem vai ter que ser também do chefe quando ele precisar. Vocês trocam que como não favores, mas vocês fazem um pacto tão forte ao ponto de vocês se protegerem a nível de dar a própria vida. E o intérprete continua e ele diz assim, tá bom. Stanley pergunta para ele e o intérprete diz assim, olha, o próximo passo seria para vocês começarem, antes de fazer o ritual do sangue, de beber o sangue, de cortar o pulso, vocês precisam fazer o quê? Uma troca de presentes. Então ele diz assim, vamos precisar trocar presentes. Só que é assim, você não vai dar o que você quer, a pessoa vai escolher, né, o que você tem, né? Se eu vou fazer uma aliança aqui com o Will, né? A gente faz uma aliança aqui, eu estou brincando, né? Imagina que a gente estava numa situação dessa, de uma tribo, né? Ou de tribos rivais, a gente tentando fazer uma aliança. Aí você olhava para mim, você falava, eu quero o seu iPad. Aí eu faço assim, ai Jesus, meu iPad? Seu iPad. Aí eu tenho que dar o iPad. Tudo que eu tenho aqui. Aí eu faço, posso fazer um backup? Ele falou, não. Aí você fala assim, eu quero tudo que está aí. Eu tenho que dar. Aí o Will fala assim, tá bom. Agora, pastor, o que você quer? Eu falei, eu quero o seu carro. Aí você tem que me dar a chave do seu carro. E está feito. A troca de presentes, ela é nesse nível. Talvez alguém ficasse em desvantagem, mas tinha que haver uma confiança, né, para se trocar presentes. E olha só, Stanley tinha alguns problemas de saúde e ele disse que ele só ficava bem com leite de cabra. Ele tinha uma cabrinha branca lá e tirava o leite da cabrinha e é a única coisa que fortalecia ele. Né? Se eu estivesse lá, eu ia falar outras coisas para ele, né? Leite não faz bem, mas tá bom. É o que ele fazia. Então ele tomava o leite da cabrinha e ele se sentia melhor. E o que o chefe da tribo pediu? A cabra dele. Aí o Stanley faz assim, meu Deus. Ele ficou meio chateado no começo, mas cedeu a cabra. E ele olhou para o chefe, o que eu vou conseguir desse chefe? Né? O chefe sugeriu e já foi oferecendo, falou, fica com a minha lança. E deu uma lança para ele, né? Acho que era uma lança de quase 2 metros. Ele falou assim, tomei desvantagem nesse negócio, né? Meu Deus, o que aconteceu, né? Mas o que acontece foi que Stanley, ao ceder a cabrinha branca que dava um leite, né? Deu para ele, e quando ele recebe aquela lança, ele descobriu que quando ele chegasse em qualquer lugar da África Equatorial com aquela lança, todos os povos iriam reverenciar e o respeitar. Olha que interessante. Ele passou a ter, por portar aquela lança, por transportar aquela lança, ele passou a ter acesso a todas as outras tribos da África Equatorial. Olha que coisa boa como Deus faz as coisas, não é? Às vezes a gente pensa que a gente tomou desvantagem, mas Deus está sempre do nosso lado. Amém? Eu costumo dizer, quando a gente fala de uma aliança que foi estabelecida do céu, Deus estabeleceu uma aliança. Deus nos amou, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, o seu amor veio de cima, a Bíblia fala paz na terra, glória a Deus nas alturas e paz na terra, ao Deus que tem boa vontade para com os homens. E não é aos homens de boa vontade, porque a boa vontade vem sempre de Deus. Por isso que o véu se rasga de cima para baixo. Quando Deus estabelece uma aliança, e são várias alianças que Ele estabelece. A gente vai ver uma aliança no Éden, a gente vai ver uma aliança no dilúvio, não é? A gente vai ver a principal aliança que Jesus morreu em nosso lugar. Eu costumo dizer que é uma troca injusta. É a troca mais injusta
que já houve na terra, mas ela criou justos. Ela criou a justificação, ela criou a verdadeira justiça. Por que eu digo que é a troca mais injusta? Porque Jesus pegou os nossos pecados. O que a gente tinha para oferecer? A nossa podridão, os nossos pecados. Éramos pecadores, éramos sujos, éramos maltrapilhos. E Ele pega tudo para Ele. Na cruz do Calvário Ele carrega toda a nossa dor e enfermidade. Amém? Mas, o que a gente tem de Jesus hoje? João, ele é enfático em dizer assim, está lá em 1 João capítulo 4, verso 17, depois você vê, tal qual Jesus é, nós somos desse mundo. Tudo que Jesus é, Ele deu a nós hoje. Amém? Ele deu a filiação, somos filhos, não somos mais órfãos, somos filhos de Deus. Temos a vida de Deus por causa de Jesus. Temos a saúde que nós precisamos. Temos toda a graça que Deus pode nos oferecer. Amém? A Bíblia diz assim, se Deus nos deu o seu melhor, Jesus Cristo, como não nos dará com Ele todas as coisas? Tudo que a gente precisa, a gente tem em Deus. A questão é que nós somos muito tímidos e a gente fica muito receoso. A gente fala, será? Será que eu tenho esse direito? Será que Deus me considera assim? Será? A gente fica na religiosidade. A religiosidade nos deixa aleijados, por assim dizer. Nos deixa mancos. Porque a religiosidade, ela fica colocando regras em quem você tem que ser. Mas a verdade é que a Bíblia diz que tal qual Jesus é, nós somos neste mundo. Jesus está pleno agora no céu e entre nós aqui. Jesus está pleno, está cheio de saúde, está vivo, está alegre. Jesus nunca tem mau humor, Jesus nunca tem depressão, Jesus nunca tem doença. Jesus é o Filho de Deus e Ele nos abriu as portas da salvação. Esta é a maior aliança que foi estabelecida. Amém, meus irmãos? Então, esses costumes da África, eles nos trazem uma ideia. Eles nos trazem uma ideia do que é verdadeiramente uma aliança. E a gente consegue perceber o significado da aliança de Jesus, que Jesus estabeleceu, que foi muito mais ampla, que foi muito mais maravilhosa. Quando a gente fala de aliança, a gente lembra de sangue. E a Bíblia diz que, de fato, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas você precisa entender, uma aliança que foi estabelecida, ela significa que um pacto foi feito de Deus para conosco através de Jesus. Deus, de forma nenhuma, vai quebrar o pacto que Ele estabeleceu com seus filhos. De forma nenhuma, Deus vai voltar atrás nas promessas que Ele fez. De forma nenhuma, Deus vai se arrepender do que Ele estabeleceu com seus filhos. Então, quando alguém perde algo de Deus, ou não recebe algo de Deus, ou se afasta, é porque ele tomou a sua própria decisão. Jesus diz assim, as ovelhas que o Pai me der, estas virão a mim. De maneira nenhuma eu as lançarei fora. Olha que coisa linda. A aliança é algo sagrado, é algo divino, é algo de Deus, é algo dos céus. Ela não pode falhar, é uma aliança inquebrável. Eu fico imaginando, quando a gente lembra, os meninos da mídia fizeram essa arte aí, para você ver essa cruz feita a partir de sangue. Acho que você percebeu ali. Você consegue ver essa imagem? Essa cruz feita através de sangue. Pensa um pouquinho, o pastor sempre fala aqui da cruz. A estaca vertical, de cima para baixo. É isso mesmo? Vertical é de cima para baixo? É, a estaca vertical. Deus para com os filhos, para com a humanidade. A estaca horizontal, ela já fala do relacionamento dos filhos ou dos irmãos. Então, peraí. Então, existe uma aliança, a gente vai cantar muito isso, a gente vai pregar durante esse mês sobre isso, mas existe uma aliança que foi estabelecida de Deus para com os filhos, mas existe uma aliança que foi também celebrada de filhos para com os filhos, dos irmãos ou da família. A Bíblia fala de aliança da família, você entende isso? Você entende isso? Repare, Deus não quebra alianças.
Deus não quebra alianças. Ele é um Deus de aliança, é um Deus de promessas. Ele não mente. Você precisa entender, a aliança dele é inquebrantável. Agora, por que nós quebramos alianças? Quando você quebra aliança com o seu irmão, você quebra uma aliança com Deus. É muito sério isso. Eu vou dar um exemplo bem caótico. Suponha que um belo dia eu acordo com o demônio no corpo, misericórdia, e falo assim: Sazinha, estou indo embora, vou embora, peguei minhas trouxas, vou embora. E abandono minha família. E vocês ficam sabendo que eu abandonei minha família. E vocês tentam falar comigo, alguns ficam com raiva, outros vão tentar falar comigo. Mas eu insisto e falo: não falem comigo, e eu vou embora simplesmente. Eu simplesmente quebrei uma aliança, sim ou não? Sim ou não? Repare, Deus sempre fica do lado certo das coisas. Deus sempre tem o lado certo. Quem quebrou a aliança, fui eu. Quem quebra a aliança, quem entra embaixo de problemas, por assim dizer, e por que não maldições, é quem quebra uma aliança. Você entende? É por isso que Deus diz muito seriamente sobre a aliança do casamento. A aliança do casamento, ela envolve sangue também, por assim dizer. Quando os dois são virgens e existe a conjunção carnal, não vou entrar em detalhes, mas existe também ali um derramamento de sangue, se é que você me entende. A aliança tem que ser feita com muito cuidado. Não pode ser feito com muitas pessoas. Na verdade, Deus está falando, é só uma. Existem casos de divórcio que as pessoas têm direito de refazer as suas vidas, ou quando o cônjuge morre, mas a aliança é algo sagrado na família, então não se pode quebrar uma aliança. Agora pensa comigo. Quem tem patrão aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Quem tem patrão? Quem tem chefe aqui? Vai, vamos lá. Você já ficou bravo com o seu chefe? Levanta de novo a mão, quem já ficou bravo com o chefe? Beleza. Quando você ficou bravo com o seu chefe, numa sexta-feira, aí você ficou bravo, você ficou remoendo a sábado e domingo. Quando chegou na segunda, você falou assim: não vou mais. É assim que você fez? Por que você volta? Porque você tem um contrato de trabalho, não é isso? É assim, não é? E o contrato diz que se você faltar, você vai abandonar o emprego, tal. Pode descontar, você pode até ser mandado embora. Você respeita um contrato humano, sim ou não? Sim ou não? Você respeita porque você sabe que vai ter consequências. Agora a gente muitas vezes não respeita uma aliança que a gente tem para com Deus. Não fique chateado não. Suporte aí um pouquinho. Todas as vezes que a gente abandona a congregação, não fala com as pessoas, não dá satisfação, não fala com o pastor, a gente está desconsiderando uma aliança que a gente tem com as pessoas, sabia? Porque a Bíblia diz para a gente considerar uns aos outros, sim ou não? A Bíblia diz para a gente considerar o irmão superior, estar junto, estar falando, estar conversando. Hoje as alianças são tão fracas e as pessoas simplesmente vão embora. Elas simplesmente pegam as trouxinhas e elas, muitas vezes eu recebo um aviso no WhatsApp: pastor, estou indo embora, não repare não, mas não quero mais ficar. É assim que as pessoas quebram as alianças. Você percebe como é sério? Deus é um Deus de aliança, a gente tem que honrar a aliança que Ele tem para com a gente. E se Ele tem uma aliança para com a gente tem que ter uma aliança com os nossos irmãos, a gente tem que ter uma aliança com o nosso pastor, com o seu pastor, com as suas lideranças. A gente tem um amor, um respeito, e isso não pode ser quebrado. Está comigo ainda? Marcos capítulo 14, verso 24. Marcos capítulo 14, verso 24, diz assim: então, vamos ler lá? Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Aquela nova em colchetes ali significa que em alguns textos não havia esse termo nova, mas em outros textos há. A gente já leu outros textos onde ele fala de uma nova aliança. As palavras de Jesus. Deus de aliança foi tratando a aliança com o povo todo o tempo. Mas quando ele está nos seus momentos onde ele estaria concluindo o seu ministério terreno, ele diz:
numa das ceias. E na última ceia ele fala isso, especialmente. Ele diz assim: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele estava falando assim: eu estou inaugurando, eu estou começando uma nova aliança com vocês. Amém? Ele estava dizendo, quando a gente fala nova aliança, a gente não está falando de Antigo Testamento ou de Novo Testamento. São coisas diferentes. Mesmo porque em Mateus, Marcos, ali já é Novo Testamento, só que ele estava ainda com o povo, ainda não havia morrido, estava com o povo da velha aliança. Então o povo estava acostumado a fazer o quê? Segundo as instruções de Deuteronômio, eles pegavam um cordeirinho sem mácula, não poderia ser um cordeirinho cego, não poderia ser um cordeirinho com a perna torta, tinha que ser um cordeirinho perfeito, limpinho. O que eles iam fazer? Imolá-lo, imolar o bichinho, matar, sacrificar. Não sei o que vocês vão fazer aí com o YouTube aí, essas palavras não pode falar mais, eu lamento muito. Se vocês não quiserem subir o vídeo, não tem problema, tá? É porque tem algumas palavras, gente, hoje o algoritmo pega, não pode falar. Aí eles dão strike, aí eles... É terrível, é terrível. Então, se não quiser subir o vídeo, fica à vontade. Aí os irmãos que quiser o vídeo, paga R$50, a gente dá. Né? Vamos lá. Quando um bichinho era morto, qual que era a instrução? O sangue seria derramado, não é isso? Deus estava tentando deixar claro para o povo que alguém inocente tem que morrer por quem é culpado. Alguém tem que pagar o preço. Se o culpado morrer, por que o culpado morrendo não serve? Porque o culpado já é o pecador. Tem que ser alguém que não tenha pecado, que vá no lugar do pecador. Consegue entender isso? Então o cordeirinho tinha culpa dos pecados do povo? Não. Mas ele era cortado, era sacrificado. Deus estava falando assim: olha, vai chegar um tempo, um sacrifício perfeito, um cordeiro único vai ser levantado, um sacrifício só será feito de uma vez por todas, e nunca mais esse sacrifício de sangue vai ter que ser feito. Mas a ideia que o pastor sempre fala é como se os pecados fossem varridos para baixo de um tapete. Eles eram colocados numa aparência, porque verdadeiramente o coração daquele povo não era mudado. Eles continuavam pecadores. O povo o povo da velha aliança eram sim pecadores. E Deus aceitou fazer isso, aplacar temporariamente o pecado deles. Mas o que acontece quando Jesus vem na plenitude dos tempos, como diz o texto, e quando Jesus vem, ele diz assim: eu estou inaugurando uma nova aliança. Aí ele fala, só que vai ser no meu sangue. Olha só, eu acredito que os seus discípulos não entenderam aquilo perfeitamente. Como assim? Se alguns começavam a coçar a cabeça, Jesus está falando de sangue dele. Será que ele vai fazer um pacto com a gente? Os povos da África estavam muito à frente, né? Não no tempo, né? Mas eu estou brincando aqui, parafraseando. Será que ele vai fazer uma aliança, vai cortar os pulsos da gente? Será que ele vai fazer algum ritual? Será que, o que acontece? Por que ele está falando de sangue? Alguns começaram a perceber morte. Morte estava chegando. E olha que interessante, quando Jesus fala sobre a aliança que seria estabelecida no sangue dele. Põe de novo o texto, por favor. Ele diz, uma nova aliança. E essa nova aliança seria a aliança perpétua, seria a aliança definitiva, a aliança que alcançaria todos os povos, inclusive alcançou a nós que estamos aqui hoje nesse domingo. Amém? Essa nova aliança, um sangue que seria derramado. Aí ele diz ali, ó, um sangue derramado em favor não de todos, mas de muitos. Você repara aquilo? Não todos, porque Deus de fato quer salvar a todos, mas nem todos querem uma aliança com Ele. E de fato alguns quebram a aliança com Ele. Agora, em favor de muitos, eu sou um desses muitos. Quem é um desses muitos aqui?
Levante a mão. Você é um desses muitos. E esses muitos seriam lavados por esse sangue. Olha que interessante, um sangue que seria derramado. E eu sei que ele não nos lavou literalmente. Porque você não estava aos pés da cruz, naquele sangue jorrando e você passando o sangue de Jesus sobre você. Você não estava fazendo isso literalmente. Quando nós tomamos o suco de uva, a gente não está tomando sangue literalmente. A igreja maior que tem no Brasil acredita que haja uma transubstanciação do pão e do sangue. Eu já fui da igreja maior. E quando a gente tomava, eu falava, não, aquilo de fato se transformou em sangue. Eu tomava e falava, mas tem gosto de vinho ainda? Se transformou em sangue, tinha que ter gosto de sangue. E o pão se transformava, segundo a igreja maior, em o corpo de Jesus. Mas não é assim. São símbolos que representam perfeitamente o corpo e o sangue de Jesus. Mas eu quero que você entenda, isso é chave para a sua vida. Quando Jesus derramou o seu sangue, aquele ato profético na cruz, foi para quê? Para que alcançasse todos os povos que viriam depois dele e os que andaram antes dele. Jesus alcançou com a salvação os povos que viriam e os povos que ficaram atrás dele. É algo tão maravilhoso, é algo tão poderoso, é algo tão glorioso. Cabe você dar um glória a Deus. Mas quando o sangue, você entende que o sangue de Jesus é derramado. E naquele momento Jesus, sozinho na cruz, ele se torna o quê? Culpado. O cordeiro inocente, sem pecado, sem culpa, sem condenação, é colocado na cruz. E Deus diz o decreto para ele, você é culpado. Porque a Bíblia diz que Deus se agradou de moê-lo, porque um inocente precisaria morrer no lugar dos culpados. Bom, não sei se isso está fazendo sentido para você, eu não sei se isso faz sentido no seu coração, mas essa é a maior mensagem que você pode levar para a sua vida, para toda a sua vida, e entender que Jesus, por causa do sacrifício dele, ele estabeleceu através do sangue dele algo para sempre. Nunca mais você vai ter que sacrificar com sangue. Nunca mais você vai ter que fazer um sacrifício para ser aceito a Deus. Nunca mais você vai precisar fazer vigílias, nem reuniões de 21 dias ou 7 dias para ter o favor de Deus. Isso não é bíblico. O sangue, ele revela o que? Uma graça, uma justificação. E as igrejas que incorrem nesse erro de tentar buscar o favor de Deus é porque não entenderam o sangue. A Bíblia diz que todas as bênçãos já estão colocadas nas regiões celestiais em Cristo. Eu já sou abençoado, eu tenho tudo o que eu preciso, não por mim, porque eu era culpado. Só que o inocente foi no meu lugar. Ele sim estabeleceu uma aliança de sangue. Por causa do sangue dele, do sangue de Jesus, Deus olha para mim e ele me vê purificado. É como os umbrais dos hebreus que foram pintados de sangue. Quando o anjo da morte passou, pula essa casa. Aquilo era uma tipificação do que seria o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus hoje está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre você, ele te protege, ele protege sua entrada, sua saída. Você pode se valer da proteção do sangue de Jesus. Você pode dizer assim, eu sou protegido, eu sou guardado, eu vou em paz, voltarei em dupla honra. Eu sou tranquilo, eu sou abençoado. Coisas tremendas Deus está fazendo na minha vida. Não porque eu mereça, mas porque Jesus merece. Jesus é o merecedor de todas as coisas. Você entende essa aliança que foi estabelecida com você? Queria que você se imaginasse. É algo, parece ser algo asqueroso de se olhar. Mas o sangue de fato lavou você de corpo inteiro.
e você não ficou mais vermelho, mas segundo o próprio Isaías, que ele não tinha palavras, não teve a revelação para escrever Yeshua, mas ele teve a revelação para dizer que os trapos de imundícia de um povo não vão conseguir justificar. A justificação são como trapos de imundícia, mas o sangue que será derramado vai nos tornar mais brancos do que a neve. Um pecado que não mais vai estar em você. Você percebe que a aliança vai começar a abrir a nossa mente para você entender, inclusive sobre justificação? Você é justificado, você é justo. Quando você lê sobre o conceito de justificação, é a condição que todo crente se encontra, sem culpa, sem pecado, não devendo nada para Deus, como se o pecado nunca tivesse existido. Olha só, por isso que não faz mais nem sentido você se chamar de pecador. Por isso que você deveria ouvir o que seu pastor está dizendo, aquebrantar o seu coração e começar a entender que isso é para transformar a sua vida. E você pode, ao começar a tua semana, dizer assim: Senhor, obrigado, eu sou justificado, eu sou lavado pelo teu sangue, tem graça e favor para mim a semana toda, não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu não vou ficar mais chateado com picuinhas, com pequenas coisas que podem tirar o melhor de Deus para a minha vida. Pelo contrário, eu vou me levantar em alegria e vou celebrar todos os dias esta aliança que Ele estabeleceu comigo. Aleluia, aleluia. Ele estabeleceu, meus irmãos, uma aliança tão perfeita com você, uma aliança tão maravilhosa. Todo aquele hoje que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebe pela fé. O que acontece? A pessoa recebe o perdão dos pecados, ela recebe também de uma forma espiritual e profética, mais verdadeira, recebe também a lavagem pelo sangue de Jesus. A pessoa é totalmente lavada pelo sangue de Jesus. E ela recebe também a água da palavra, porque a água santifica a pessoa e ela é colocada numa aliança verdadeira e fiel para com Deus. Nunca mais essa aliança será quebrada. Todos que participam da aliança com Deus, todos que entendem que tem a Jesus, que Jesus de fato derramou o seu sangue, todos que entendem isso participam de todas as bênçãos de Deus. Eu queria dizer a você, nós temos direitos hoje conquistados por Cristo na cruz, por causa da aliança que Ele estabeleceu. Você tem todos os direitos de filho. Você tem todos os direitos de filho. Você nem precisa. Quando a igreja entender isso, ninguém mais vai precisar orar. O ministro não vai precisar orar por você. Mas quando você entender isso, você vai pegar aquilo que você já tem por direito. Você tem direito à cura, à salvação. Você tem direito a prosperar. Você tem direito a ser feliz. Você tem direito a funcionar na sua vida em todas as áreas. São direitos que são estabelecidos pela aliança. A Bíblia fala de fato e de verdade que nós fomos tirados da pobreza, da miséria, da maldição. Maldição, pobreza, miséria são coisas da lei, da velha aliança, de quem não entendia. São coisas ainda deste mundo de pecado, mas quem está em aliança com Deus tem direito a prosperar, tem direito a viver bem, a viver com um propósito, viver com alegria, viver de uma forma espontânea, mas ao mesmo tempo cheio de saber o que vai fazer. Porque Deus nos coloca numa aliança não só para desfrutar das benesses, mas Deus nos coloca numa aliança para a gente saber que a gente tem uma missão a ser cumprida. Glória a Deus, glória a Deus. Quando você é batizado na família, o batismo nas águas ele é importante porque ele é um mandamento.
Mas existe antes, quando você recebe a Cristo, você é batizado na família de Deus. E entrando na família de Deus, você já tem os direitos. É por isso que essa manhã de ceia, você pode e deve participar. Se você é cristão, você deve participar. Se você não é dessa igreja, pode participar, não tem problema. Por que a gente deixa as crianças participarem da ceia? Porque elas já entendem, elas precisam entender que elas já têm uma aliança com Jesus. Amém? Não existem regras ao ponto de impedir que você tenha essa comunhão. Mas quando você ceia, e quando você for cear daqui ao tempo, você precisa lembrar, nós estamos celebrando o quê? A aliança que Deus estabeleceu em Cristo na cruz. Ele estabeleceu. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Você consegue imaginar, voltando um pouquinho aquilo que eu falei no começo? Eu tenho por assim dizer, eu gosto de dizer que essa é a aliança, é a troca mais injusta que foi feita, mas que nos tornou justos. Porque nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. Mas espera aí, talvez você me fale assim, pastor, mas Deus não precisa de nada. É verdade. Deus é pleno em todas as coisas. Não é? Mas faz sentido quando a gente pensa que uma troca, não é isso? Quando a gente vai fazer alguma troca, né? Não sei se você já fez alguma permuta, ou como diz o brasileiro, um rolo, né? Vamos fazer um rolo, né? Vamos trocar meu Rolex pelo seu iPhone, né? Essas coisas que o povo faz, né? Quando você faz, você quer tomar alguma vantagem, sim ou não? Você diz assim, opa, se você está fazendo algum negócio, você fala assim, ó, eu vou dar o meu carro no negócio, mas você vai ter que me devolver X valor. Não é assim? As pessoas, elas gostam de ter uma equiparação nos valores. Mas veja como que aconteceu. Deus de fato não precisa de nada. Ele é pleno em todas as coisas. Talvez você possa pensar desse jeito. Mas é interessante que a Bíblia diz que nós éramos miseráveis, pobres, cego, nu, não tínhamos nada para oferecer. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, e me permitam parafrasear, que Ele deu o seu Filho sem querer nada em troca. A salvação é assim, num primeiro momento, ela é incondicional. Num primeiro momento, Deus diz assim, vem do jeito que você está, não quero nada. Num primeiro momento é condicional. Mas quando você entra para a fé, ela não se torna mais incondicional, mas é uma aliança relacional. Porque Deus de fato vai requerer algo de você. Não para salvação. Salvação já foi efetuada. Mas Ele vai requerer algo de você. E Ele vai requerer por quê? Porque Ele estabeleceu uma aliança. Então Ele começa a te chamar, filho, me dá o seu coração. Filho, eu quero você. Filho, se entrega. Filho, tira as roupas do passado. Deixa para lá. Corre a carreira que está proposta. Tem coisas novas para você. Filho, não deixa a tua alma deformada. Repare, receba quem precisar receber. Uma aliança de sangue, ela deixa a nossa alma conformada com a palavra. Porque tem muita gente que foi machucado na sua alma. E mesmo estando na fé, trazem tristezas. Eu quero dizer a você, se você entender a aliança, você vai perceber que a aliança é uma aliança de cura também. Porque tal qual Jesus é, Jesus está curado. Jesus na cruz, com aquelas ofensas, aqueles nomes horríveis, aqueles bofetões, aqueles socos, pontapés, cusparadas, Ele ainda libera o coração dele e diz, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Imagina. Olha, Jesus é maravilhoso. Ele não tinha nada no seu coração. Tal qual Ele é, você também é nesse mundo. Jesus não está magoado com os seus malfeitores. Jesus não está magoado com ninguém. Nós, nesta aliança, podemos liberar todas as pessoas.
pessoas que passaram, páginas que se viraram na nossa história, mas não nos machucam mais, porque na nova aliança a tua alma tem que estar não mais deformada, mas na nova aliança a tua alma tem que estar feliz, conformada com a palavra, e tal qual Ele é. Ele te chama agora para uma aliança, um movimento relacional. É um movimento onde Ele não diz mais incondicional. Por isso que a igreja se equivoca quando ela fala que o amor de Deus é incondicional. Ele é para chamar o pecador. Mas para os filhos é o quê? Relacional. Ele está dizendo assim, eu quero que você se comprometa agora. Chegou o tempo de você servir na igreja. Chegou o tempo de você começar a vir aos cultos de oração. Chegou o tempo de você começar a se envolver em departamentos. Chegou o tempo de você dar o nome para você servir na fundação, no Projeto Soso, Fundação Casa, nos presídios. Chegou um tempo de você abraçar a fé sem reservas. A gente não está brincando com você. Você pode ter sido machucado, pode ter acontecido algumas coisas, mas você veio no melhor lugar. Essa casa aqui é séria e enquanto você estiver aqui, Deus vai lhe dar um propósito. Vai fazer você crescer. Só que você precisa começar a entender. Você está numa nova aliança. E Deus está te chamando. Ei, chegou o tempo. Chegou o tempo das grandes mudanças na sua vida. Faz uma coisa. Quando você compreender a aliança, olha só, se você compreender a aliança, e eu quero que você compreenda, até o diabo não vai te reconhecer mais. Até as estratégias que ele usa para talvez te ferir, para tentar te parar, ele vai ver que não funciona mais. Porque tem coisas novas. Irmãos, a Bíblia diz, novas são feitas todas as coisas. Deus estabelece profeticamente novos céus e nova terra no tempo vindouro, mas Ele já estabelece um tempo novo na sua vida. Pela aliança que Ele estabeleceu com o sangue dEle, Ele te fez puro, purificado, totalmente aceito. Você é plenamente aceito no reino de Deus. Por isso que a gente fala aqui na ceia, né? Quando o diácono estiver distribuindo, nunca diga, não, eu não vou participar. Eu não sou digno. Não entendeu a graça, não entendeu a aliança. Não é você. O digno é Jesus. De fato e de verdade, a Bíblia fala para a gente examinar, para que a gente não coma o corpo e beba o sangue de qualquer maneira. Mas a gente tem que entender que a gente está incluído nessa festa. Ele nos chamou para essa festa, para essa celebração. Ele nos chamou para te marcar, Ele te marcou com o sangue. Amém? Amém, povo de Deus! Aleluia! Tem uma nota no meu coração ainda que eu falo a você. Existem almas deformadas, mas Deus quer conformar essas almas. A palavra, ela vai corrigir os danos da alma. Ela vai curar a alma de novo. Perdão, reconciliação, vira a página. Algumas coisas se esquecem, porque Paulo ele diz, irmãos, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Às vezes você vai ter que esquecer de coisas, e está tudo bem. E está tudo bem, porque Deus tem proposto para você novas coisas. Agora imagina se você estiver correndo, carregando esse peso toda hora. Toda hora você lembra de como você foi machucado. Em 1955. Ou alguns em 1938, outros em 45. Guardam até a data, foi em agosto. Irmão, você não sabe, foi em agosto, aquela pessoa falou, me feriu, eu sinto até hoje a agulha no meu coração. Misericórdia, misericórdia. Se você ouvir alguém falar assim, diga assim para ela, você precisa sentir o amor de Deus no seu coração, não mais a flecha, porque afinal de contas, o sangue foi derramado para te incluir nessa aliança. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré.
Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!